Vamos então à conversa de hoje. Lembre-se de se inscrever se ainda não fez isso e ao final de deixar o gostei ou não gostei. Então, eis aqui a notícia da Gazeta do Povo. Ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, decretou nesta segunda-feira a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Moraes apontou suposto descumprimento de medidas cautelares por parte do ex-mandatário, que desde o dia 18 de julho está com tornozeleira e está proibido de utilizar suas redes sociais ou de terceiros. A decisão se baseou na participação de Bolsonaro por chamada de vídeo nas manifestações de domingo. Agora, pessoal, o que estamos vendo aqui não é apenas uma decisão judicial, é uma clara escalada de perseguição política. Bolsonaro, mesmo com todas as medidas impostas, como a tornozeleira eletrônica e a proibição de se manifestar nas redes, não está sendo silenciado. O que Moraes está fazendo é mais um movimento para tentar calar não só o ex-presidente, mas uma ideia que ainda ressoa forte no Brasil. E acredite, esse cenário não vai parar por aqui. O impacto disso vai além da política nacional e vai afetar outras figuras, inclusive o ministro do Supremo e até mesmo o próprio Lula. O que acontece a seguir? Aí, palavras de Moraes, escritas, aspas. Agindo ilicitamente, o réu Jair Messias Bolsonaro se dirigiu aos manifestantes reunidos em Copacabana, no Rio de Janeiro, produzindo dolosa e conscientemente material pré-fabricado para seus partidários continuarem a coagir o Supremo Tribunal Federal e obstruir a justiça. Foi uma ligação de Bolsonaro com o filho dele, o senador Flávio Bolsonaro. A prisão domiciliar foi decretada na investigação aberta recentemente por Moraes contra o deputado Eduardo Bolsonaro, depois estendida ao ex-presidente, em razão da pressão feita nos Estados Unidos para sancionar Moraes, que foi incluído na lei Magnitsky. O inquérito foi aberto a pedido do deputado Lindbergh Farias, do PT, líder do PT na Câmara. Imputa a Eduardo crimes de atentado à soberania nacional, abolição do Estado Democrático de Direito. Imagina só, exatamente, parece que é exatamente o contrário, né? Respeito à Constituição. Bom, algumas observações. A primeira, acho que isso vai assolar, vamos dizer assim, o presidente Trump, que já está sabendo, claro, está sendo avisado nesse momento na Casa Branca, inclusive com as palavras de Moraes. E o Departamento de Tesouro, que é o que aplica a lei Magnitsky, já havia anunciado que Moraes não seria o primeiro. Então isso pode resultar, essa pressão de Moraes pode resultar em prejuízo de outros ministros do Supremo. Assim como em prejuízo de Lula, porque essas manifestações lá na Paulista, né, dessa vez foi em toda parte do país, né, eu acho que a gente deveria verificar em que cidades não houve manifestação, de maior ou menor grau, mas houve, nunca foi tanto assim, né? E se gritava contra Moraes. Eu ouvi na Paulista contra Moraes e Lula. Parece que está arrastando Lula nessa. Aí eu lembro do livro de Jó, né? Deus me deu, Deus me tirou. Foi o Supremo que deu para Lula, conforme o próprio Gilmar Mendes já declarou, e agora está levando de reboque Lula. Mas, enfim, voltando às manifestações, que ontem não deu tempo de falar tudo, né? O que eu devia ter dito ontem, e digo agora com mais ênfase, é que não é errado imaginar que a tentativa é de calar a boca de Bolsonaro, tirá-lo das manifestações, como foi a reação agora, essa prisão domiciliar. Bolsonaro vai lá participar das manifestações. Não precisa de Bolsonaro no palanque. A gente viu a Avenida Paulista, Copacabana, a Praia do Forte, Praia do Forte não, do Farol, lá,
na Bahia, Recife, a Michele lá em Belém, o Parcão lá em Porto Alegre, a Boca Maldita em Curitiba, em toda parte, muita gente, sem Bolsonaro, sem governadores, né? Então, na verdade, o povo está descobrindo que uma lei Magnitsky varreu o medo de cima das pessoas, que pressionava as pessoas foram para a rua, né? E não é Bolsonaro, é uma ideia que estava dormida e que Bolsonaro despertou. E ninguém consegue combater uma ideia. Ninguém consegue calar uma ideia. Então, não adianta essa pressão política, né, contra Bolsonaro. E, ao mesmo tempo, foi no mesmo dia em que afetou o senador Marcos Duval. Ele estava lá sob cautelares. É estranho, né? Não sei se eu trouxe a Constituição aqui. Antes de mais nada, vamos lá de novo, só para mostrar o livro, porque já está na minha cabeça, artigo 53 da Constituição. Os deputados e senadores são invioláveis civil e penalmente por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Quaisquer é quaisquer. E o Marcos Duval é porque teria... ele não é nem réu, nem condenado por ofensas e ataques contra investigadores da Polícia Federal. Eu sinto muito, mas a Constituição diz, posso discordar do estilo, os senadores podem aplicar falta de decoro nele, né? Só não podem aplicar por ministro do Supremo que dá dedo do meio, mas em senadores eles podem aplicar falta de decoro, se for o caso. Agora, são invioláveis por quaisquer palavras, não importa onde, nem quando, né? Foi posta a tornozeleira nele assim que ele desembarcou dos Estados Unidos. Ele foi com a família, segundo a informação do próprio ministro Moraes ao tomar essas decisões. Ele está também com um horário, ele não pode ficar na rua, a não ser que tenha a sessão do Senado, depois de 19 horas. Está com o salário dele bloqueado, a verba de gabinete bloqueado, as contas bancárias bloqueadas, o PIS bloqueado. Ele não podia ir, tinham tirado o passaporte dele, mas ele tinha outro passaporte e foi com outro passaporte. Foi com a família passar 10 dias de férias em Orlando, né? E agora voltou e tudo isso. Aí eu fico pensando, né, só entre nós aqui, se o presidente do Senado fosse o Renan Calheiros, o Supremo já tentou algo parecido, não colou com o Renan Calheiros. Agora imagina fosse Jarbas Passarinho, que já foi presidente do Senado, Antônio Carlos Magalhães. Eu fico imaginando assim, só uma ficção, Antônio Carlos Magalhães avisando, olha, segurança do Senado vai tirar a tornozeleira do Marcos Duval. Não aceitamos isso aqui. Está se metendo em outro poder, né? Só imaginando, a ACM não está mais aqui, nem Passarinho, né? Mas Calheiros está lá no Senado e já teve um episódio assim, acho que no 6 de dezembro, eu não lembro bem do ano. Bom, pois é, eu falei do dedo do meio, né? Eu estou há 49 anos em Brasília. Fora deste atual Supremo, eu nunca vi nenhuma coisa que se aproximasse de falta de decoro de um magistrado. Eu sei, a pessoa é advogada, mas ele assumiu um cargo na Suprema Corte. É uma mudança. O advogado pode tudo, né? Mas lei orgânica da magistratura fala em decoro. Eu não sei como é que funciona, nesse caso, a lei orgânica da magistratura, se chega à altura dos ministros do Supremo, ao topo da pirâmide ou da torre de marfim do judiciário brasileiro. Não sei se chega. Mas não vi nenhuma manifestação, quer dizer, pública pelo menos, de seus pares a respeito disso. Talvez já tenham naturalizado, depois do nós vencemos o bolsonarismo, depois do perdeu a mané não a mola,
né? Atitudes que não são próprias de um juiz da Corte Suprema. Imagina lá de um justice, lá nos Estados Unidos, né? Se um justice fizesse isso, meu Deus! Começar que estaria na primeira página do New York Times, Washington Post, o Journal, né? O Wall Street Journal, estaria em todos os jornais, no país inteiro, um gesto desse. Aqui no Brasil é diferente. E o presidente Lula disse que não somos uma republiqueta. Peraí, eu preciso ler para vocês antes de terminar. Eu não sei se foi todo esse tempo em que ele conviveu com Dilma. Está aqui uma declaração do presidente Lula no domingo, que saiu no Correio Brasiliense. E eu vou ler a fala dele se referindo aos Estados Unidos. Palavras de Lula, segundo impressas no Correio Brasiliense. Nossa briga que a gente está fazendo agora com a taxação dos Estados Unidos, eu tenho um limite de briga com o governo americano. Eu não posso falar tudo que eu acho que eu devo falar. Eu tenho que falar o que é possível falar, porque eu acho que nós temos que falar aquilo que é necessário. Dilmês puro. Bom, pessoal, esse vídeo nos mostra mais uma vez o quanto a situação política no Brasil está ficando tensa e difícil de entender. A prisão domiciliar de Bolsonaro decretada por Alexandre de Moraes é um passo muito sério e que a gente não pode ignorar. Claro que, segundo o magistrado, intimidar as decisões se baseiam no descumprimento das medidas cautelares que foram impostas a Bolsonaro. Ele também menciona o congelamento de ativos de uma companhia como norte-americana como forma de e a coerção. proibição de utilizar redes sociais. Moraes justificou essa prisão afirmando que Bolsonaro agiu de maneira ilícita ao participar das manifestações e ao produzir material para seus apoiadores. Mesmo que através de uma ligação ou sendo filmado, enfim, né? Ele foi pressionado pelo Supremo para isso, né? Para que não fizesse parte de nada relacionado a isso. Ou seja, tem que ficar quietinho, segundo Alexandre. E, no entanto, é importante a gente notar que essa não é uma prisão simples, não é uma prisão qualquer, é uma prisão política, como fica claro durante todo o vídeo. O que fica muito evidente é que isso não se trata apenas de uma questão legal, mas sim de uma crescente perseguição política. Está descarado, no mundo inteiro está vendo isso daí. E Bolsonaro, mesmo com todos os obstáculos e medidas impostas contra ele, continua sendo uma figura central no cenário político. E as manifestações em todo o Brasil, especialmente aquelas em São Paulo, Rio de Janeiro e Recife, e aí outras cidades, não só acontecendo sem a presença de Bolsonaro, mas parece que a ideia dele e a oposição ao sistema ainda estão vivas nas ruas. Isso mostra que Bolsonaro, longe ou perto, é um símbolo, e não importa o quanto tentem calá-lo, a ideia que ele representa não vai embora de maneira tão fácil. É interessante também como a decisão de Moraes se encaixa com um contexto maior de ação contra qualquer pessoa ou movimento que se oponha ao poder central. Bolsonaro está sendo atacado não só por suas palavras e ações, mas também por algo muito maior. Ele representa uma ideia que questiona o status quo. E essa ideia tem um poder muito forte, porque como o vídeo mostrou, não é mais uma questão de Bolsonaro pessoalmente, mas de uma ideologia que está mobilizando o povo. E não é só no Brasil que isso está acontecendo e observado. O valor total da tarifa para 50%. As manifestações em apoio ao Bolsonaro e o crescente movimento contra a perseguição política chamam a atenção de figuras internacionais, aí, como alimentos, minérios e produtos de energia e aviação civil, né? Entre centenas de outros. Ciente de que segundo o documento, está acontecendo a medida não tem o afeta só objetivo o Bolsonaro, mas a democracia brasileira. E o ponto mais importante aqui, que o vídeo deixou bem claro, é que por mais que tentem fazer com que Bolsonaro se cale, a verdade é que ele não é a única fonte desse movimento. O povo está indo para as ruas porque acredita no que ele representava. E agora, sem ele, essa ideia já tomou proporções gigantescas. O próprio Moro e outras figuras como o senador Marcos Duval estão sendo perseguidos e pressionados. Essa perseguição é muito maior do que uma simples decisão judicial. E nós precisamos ficar atentos para ver até onde isso vai. Por fim, o que está em jogo aqui não é só uma disputa entre Bolsonaro e Moraes, mas é uma disputa entre o cidadão e um sistema que está cada vez mais centralizado e buscando controlar as vozes discordantes desse poder. A Constituição, como a gente sabe, dá a inviolabilidade da opinião
para os deputados e senadores. Mas como vimos, parece que isso está sendo cada vez mais ignorado por um grupo no poder. Já tem até deputado preso, né? Já foi preso deputado aí por causa da opinião política. E o que vem a seguir? A repressão política continua subindo e parece que estamos entrando em um movimento muito crítico da história política no Brasil. Enfim, o que precisamos entender é que não é só a prisão de Bolsonaro que está em jogo, mas a liberdade de expressão e a forma como as instituições estão lidando com aquele que não está alinhado com o poder atual. E se a coisa continuar assim, a repressão só vai aumentar. Muito obrigado, deixa teu like, segue o canal e vamos para mais este cenário que está se conturbando no Brasil.